conversar com o doutor Rafael Deus está aqui já. Para aí, doutor, de longe, vem mais, hein? Agora eu tenho que falar assim, né? Esse negócio de falar com 2 metros de distância, que coisa mais chata isso, mas faz parte. Faz parte. Temos que aprender a fazer desse jeito. Doutor Rafael cuida no Hospital Vita, ele é médico intensivista e veio tirar as dúvidas da gente aqui mais uma vez, né, doutor? Isso. Essa é uma grande preocupação, a saúde das pessoas que estão em casa. Vamos falar dos idosos primeiro? Vamos. Vamos convidar então o doutor e você que está em casa para ver essa reportagem que nós vamos trazer agora. Coronavírus, gente, o que se sabe por enquanto é que as pessoas que estão mais vulneráveis a essas doenças são os idosos. E a gente sabe também que a população está envelhecendo. É cada vez maior a proporção de pessoas acima dos 60 anos de idade. A recomendação é para que os idosos não saiam de casa, evitem contato. Aí como é que fica a situação de muitos que moram sozinhos? As tarefas do dia a dia, supermercado. E não é que a solidariedade está aparecendo? Dá uma olhada nessa reportagem, põe no ar. O alerta foi dado. Para evitar a proliferação do coronavírus, os grupos de risco devem evitar sair de casa, principalmente o público acima de 60 anos. A Secretaria Municipal da Saúde recomenda que os idosos evitem sair de casa até que a transmissão do coronavírus diminua no país. Principal grupo de risco, os idosos são o público mais vulnerável à doença. Neste edifício em Curitiba, mais da metade dos moradores está nessa faixa etária. A síndica conta que nos últimos dias a rotina do condomínio anda bem diferente. Nós somos em 57 apartamentos. Eu diria que o número de pessoas aqui são em torno de 110, contando famílias, né? Eu diria que existe aí uns 50% de pessoas acima de 60 anos. Foi pensando nesses vizinhos que a Milene resolveu ajudar. Oi, tudo bom? E você? Tudo bem? Vou fazer a compra da dona Rosa ali. Você falou que queria farmácia também, né? Isso, eu tô precisando da vitamina C que eu tomo. Aos 31 anos e fora do grupo de risco, a arquiteta se propôs a fazer compras para os moradores acima de 60 anos do prédio, que estão evitando sair. O pessoal aqui em Curitiba é meio tímido, né? Mas assim, aos poucos eles estão vendo assim que a coisa é séria, então a gente precisa tomar alguma iniciativa. Então eles estão aos poucos procurando, mas assim, Achei uma iniciativa bem importante e mais do que isso, eu faço parte de 2 grupos de síndicos, né? Eu também postei nesses grupos de síndicos mostrando, né, para que as pessoas vissem e talvez pudessem seguir o exemplo da Milena. Para a dona Rosicléia, a iniciativa veio na hora certa. Eu ando bastante, eu vendo Avon, Natura, eu ando bastante, né? E agora, se eu sair, a minha síndica me pega no pé. Eu acho que foi um espetáculo, né? Porque é uma coisa que está ajudando os idosos, que nem eu. O cuidado é grande. Para evitar a contaminação, a Milene evita até de pegar dinheiro. porque dinheiro não é muito legal. Daí a senhora ou faz um depósito, alguma coisa, a gente vê depois. Ah, então tá bom. Dinheiro. Fiquei meio apreensiva já, porque a gente não, é uma doença que a gente não sabe, como já foi H1N1. Eu fiquei meio apreensiva, mas desse tanto eu achei que não achei que ia chegar, né? Porque assim, eu tento ser uma pessoa que tenta cuidar, né? Tenta ter senso. E a gente vê que muita gente não está tendo, então eu fico mais preocupada com isso, né? Se você puder usar a luva, talvez quando está lá no mercado, depois tira, né, na hora. Quando for entregar as coisas para o morador aqui, para a pessoa, usar máscara, tentar prevenir o máximo possível, né? Mas eu acho que seria super legal se todo mundo começasse a pelo menos pensar nisso, né? Eu acho que afetou a vida de todos nós, né? Mas é uma questão de responsabilidade, eu acho que todos nos cuidarmos, né? Temos essa moça que mora aqui, que está se propondo a nos ajudar, que eu achei assim uma coisa fantástica, né? Uma pessoa extremamente abençoada. Então a gente está bem feliz assim e vamos ter que ficar em casa e evitar contato. E eu acho que se cada um fizer a sua parte, vamos conter essa pandemia horrível, né? Atitudes simples que, em tempos de verdadeiras correntes de pânico, ajudam e servem de exemplo para quem pode fazer alguma coisa por quem mais precisa. Coisa simples, solidariedade. A gente já vinha aprendendo, né, doutor, com H1N1, a usar, por exemplo, o álcool gel, esse tipo de coisa. Mas agora tem que ser muito intensa essa higiene. É uma coisa muito maior que H1N1, doutor, pelo contágio rápido? A principal característica do coronavírus em relação ao H1N1 é
é que quando uma pessoa ela era portadora do H1N1, ela passava para em torno de 1,5 pessoas. O coronavírus você passa para 3 pessoas. Então isso que a gente chama de R0, essa fácil transmissão do coronavírus, que é o que está complicando. E a transmissão se dá por gotículas, por isso que nós estamos 2 metros um do outro, né? Então, até 2 metros a gotícula ela já caiu no chão, falando, pela contaminação das mãos, principalmente, e a gente levando a mão ao rosto, nariz, boca e olhos. Muita gente comprando máscara, doutor. A máscara, ela realmente é uma proteção pra gente? Então, Rivaroli, a máscara não deve ser usada por pessoas assintomáticas. Quando que nós devemos usar a máscara? Nós devemos usar a máscara quando você tem sintomas gripais, quando nós estamos com nariz escorrendo, tosse, está espirrando, aí você deve usar a máscara para que você não passe essa gotícula para outra pessoa. Ou se nós estamos num ambiente com aglomeração, dentro do ônibus, que não tem como evitar, e aí você de alguma maneira quer se proteger de alguém espirrar ou tossir perto de você. As pessoas que não estão habituadas a usar máscara, se usam máscara assintomática, muito provavelmente ela vai ter um efeito contrário, que a máscara vai começar a incomodar e ela vai ficar levando a mão de uma maneira desnecessária no rosto, como aconteceu até com o nosso presidente. Bom, você que manda aqui no nosso Balanço Geral, então venha, vamos ver a pergunta do nosso povo aqui, cadê? Põe no telão, para eu poder perguntar aqui para o doutor Rafael Deucher, para nos ajudar. Bruna Ramos, Bruna nova, menina nova, não faz parte do grupo de risco, mas vamos ver o que ela quer saber. Olá, boa tarde. Gostaria de saber se o álcool 80 de churrasco ou vinagre também pode ser usado. Vinagre é um antisséptico também, doutor? Ou é melhor o álcool? Não, o uso de vinagre, Rivaroli, para coronavírus é um fake news. Foi disseminado isso amplamente em rede social. Não fazer gargarejo com vinagre? Não se deve fazer gargarejo com vinagre, lavar as mãos com vinagre. Ele não tem a capacidade de matar o vírus. E o álcool que nós recomendamos é o álcool 70%, não o álcool 80%. Álcool líquido, doutor, se ele for 70, ele pode ser usado ou ele pode ser um risco nessa hora, tem que ser o gel? Como é que funciona isso, doutor? Não. O que vai acabar matando o vírus não é se o álcool ele é gel ou se ele é líquido. O que mata é quando ele é 70%. Então, tendo álcool 70%, seja gel ou líquido, é o que vale. É o que vale. Isso. Bom, essa era uma pergunta de um amigo aqui, do... Deixa eu ver aqui. Morico, do Tarumã. Álcool 70 líquido. Estava escrito lá que era proibido para uso pessoal quando ele comprou. Ele falou até uma marca aqui, ProLink. Era proibido para uso pessoal, apenas uso medicinal. Tem algum problema usar esse álcool, doutor? Não, é porque geralmente é o álcool que a gente já usa na medicina dentro do hospital. Tá. É esse álcool mesmo que ele deve usar, o álcool líquido ou o álcool gel 70. Porque essa é a concentração de álcool que ele não evapora tão rápido e que ele consegue matar o vírus na sua mão. Bom, vamos para mais pergunta aqui. Deixa eu ver, pergunta de gestante, é isso que está vindo, Pituca? O Jefferson faz essa pergunta aqui. Que cuidados devem ser tomados com as gestantes? Segura, doutor, nós vamos responder já já. Vou dar um recado aqui, a gente já vem com a resposta falando de gestantes. Olha, você pode ir mandando a sua pergunta também. O 999261598 está aí, é seu, à sua disposição a todo momento, como todas as nossas plataformas em redes sociais. Facebook, YouTube, corre para lá. Não fique com dúvida, tá bom? A Elisandra Neride Menezes acreditou na Mega Mania. E sabe o que ela ganhou? No último sorteio, uma Hilux, mais 50 mil reais em dinheiro vivo. Vamos ver como é que foi a entrega da premiação, dá uma olhada. Hilux 0 km, mais 50 mil reais, mas pode tirar o olho, ó, porque a dona já tá aqui do meu lado, tá comemorando, e a Elisandra tá aqui acompanhada da família, o Alexandre, o esposo, os filhos, tá todo mundo muito feliz comemorando. E aí, o que você falou agora? Esse carro é lindo demais! É lindo e é meu agora! E aí, menina, como é que tá esse coração, essa alegria toda? Me conta! É uma emoção muito grande, gente. A gente tem que dizer, tem que comprar para ser a nossa vez. Realização Investe Capitalização. Aqui na Mega Mania, você sabe quem ganha. Isso é muito legal. Faça como a Alessandra, compre a sua Mega Mania e acredite que você também pode ganhar. E o melhor, quando você compra a Mega Mania, você pode ajudar a Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas. Compre também pelo app. É uma realização da Investe Capitalização. A sua sorte chegou. A Mega Mania tá aí para provar isso para você. Compre a sua Mega Mania. Vamos voltar à nossa entrevista com o Dr. Rafael aqui para nos ajudar.
com relação à gestante. Doutor, era a pergunta do Jefferson, provavelmente preocupado com alguém próximo a ele. Grávidas já fazem parte desse grupo de risco, doutor? Sim, as grávidas são mais vulneráveis. Mesmo a doença tendo começado no fim de dezembro lá na China, ter tido todos esses casos na China, na Europa, nós ainda não sabemos muito bem ao certo como o vírus vai se comportar na gestante ou até no bebê, quando o bebê nascer. Então, realmente, as grávidas, elas são mais vulneráveis e devem, assim como toda a população, se proteger, mas deve se resguardar ainda um pouquinho mais. Bom, uma das coisas que está acontecendo, e pode abrir já o link aqui para mim, é uma notícia que nós nunca imaginávamos que fosse acontecer, porque é um restaurante que nunca fechou. Nunca fechou. Funciona de domingo a domingo, todo mundo sabe. Você vem para Curitiba, você busca o Madalosso. Mas a família inteira, que tem vários estabelecimentos em Curitiba, resolveu, numa atitude de ajuda para conter o coronavírus, fechar as empresas todas da família. Thaís Travensoli, o frango com polenta. Claro que essa é uma notícia que entristece todo o Paraná, todo o Brasil, principalmente Curitiba. Mas era uma medida necessária fechar os restaurantes da família Madalosso, né? Boa tarde. Boa tarde, Riva. Boa tarde a todos. Com certeza, né, Riva? Mostra o quanto esse momento é difícil, né? Vou mostrar para vocês como é que tá o salão principal aqui do restaurante Madalosso neste momento. Poucas pessoas por aqui. Esse é o último atendimento que está acontecendo antes desta pausa. A princípio, uma pausa de 15 dias em razão desse avanço do coronavírus. No total, são 13 restaurantes da família Madalosso que estão já em fechamento. Alguns, inclusive, já não estão atendendo nesta quinta-feira, viu, Riva? No total, 800 funcionários estão sendo afetados com essa medida, né? Terão que ficar em casa, não poderão trabalhar também por conta deste fechamento. A gente está falando de um dos maiores restaurantes da América Latina, que entrou para o Guinness Book por seus 4.645 lugares. Por mês, 55 mil clientes passam aqui no restaurante Madalosso. Eu vou conversar com o Lorenzo, ele que é um dos gerentes, um dos diretores, né, da família também, desses restaurantes. Muito difícil para vocês, porque daqui a pouquinho realmente tem que fechar todo esse atendimento à noite, não será possível também vir para cá, né? Boa tarde. Olá, boa tarde, Thaís, boa tarde a todos. É realmente muito difícil. Os funcionários são muito comovidos, pessoas aqui 30, 40 anos de casa e nunca viram uma situação como essa. Como que foi chegar nessa decisão? Não existe um decreto, uma obrigatoriedade para que vocês fechem? Como foi realmente, vamos fechar, é necessário? Infelizmente, nós ainda não temos um direcionamento do governo estadual, federal, realmente com essas medidas, mas nós vendo a diminuição do movimento, já analisando dados do exterior, a gente sabia que ia chegar nesse dia. Então, nos planejamos para chegar da melhor forma possível, não impactar os funcionários nem os clientes. E está sendo duro. Tá certo. Deixa eu conversar com a Rose, que é uma das funcionárias antigas aqui. Pode chegar um pouquinho mais para frente, Rose, para a gente conversar aqui. Pelo menos 20 anos de casa, a Rose tem mais de 20, na verdade, né? Você trabalha em que setor? Eu sou cozinheira, trabalho na cozinha. Então, foi um impacto para a gente tá muito triste pelo que está acontecendo, triste mesmo de coração, porque no tempo todo que eu estou aqui, a gente nunca viu um movimento desse e desde domingo a gente sente que foi caindo e não tem mais. A decisão que eles tomou é a mais correta para o bem da humanidade, para o bem do mundo, para o bem de todo mundo. Que aqui passa muito turista, vem gente de todo canto do mundo. E se Deus quiser, em breve a gente vai estar de volta e vamos rezar para Deus, cada um tem sua religião, vamos pegar fé em Deus que eles vão curar, os médicos vão curar essa doença e isso vai passar. Rose, são mais de 20 anos nessa cozinha, fazendo o franguinho, fazendo polenta, que é tão tradicional. Daqui a pouquinho você vai para casa e aí vai ficar um tempo sem voltar para cá. Dá uma dorzinha no coração, né? A gente até vê no teu rosto quando lembra que vai ter que ficar em casa por um período realmente forçado, né? É um período forçado, né? Todo mundo gosta de férias, mas férias assim não vai ser bom, a gente sabe disso. Mas temos fé que vamos passar por isso todo mundo junto. Tá todo mundo aqui sentindo bastante, né? A gente vê nos olhares dos funcionários, na cozinha também. Como é que tá todo mundo na cozinha? Na cozinha um pouco já estão de férias, então a partir de hoje à tarde foi decretado, então todos nós vamos ficar em casa.
Certo, Rose. Muito obrigada, viu? Riva, o que a gente sente aqui é realmente um sentimento muito difícil entre os funcionários, enfim, todo mundo que faz parte desse trabalho da família Madalosso por conta desse fechamento. Como disse a Rose, é algo necessário neste momento, mas claro que todo mundo que trabalha aqui fica bastante sentido, né? Porque vai ficar em casa, gostaria de estar trabalhando, mas é algo necessário. Deixa eu aproveitar que o Lourenço está aqui com a gente, porque ele trouxe uma informação bem importante, que esse espaço todo, que é enorme da família Madalosso, em Santa Felicidade, vocês vão disponibilizar para os órgãos públicos para usarem de alguma forma? Como é que é isso? Exatamente. Então, já nos planejamentos, a gente viu que esse espaço poderia ser utilizado realmente como uma... A gente está parecendo um estado de guerra, né, infelizmente. Então, a gente poderia utilizar esse espaço para a prefeitura, para o governo do estado, de alguma forma ajudar na saúde. E disponibilizando esse espaço, a prefeitura nos procurou e a gente fechou um convênio com eles. A partir de segunda-feira, a vacinação das gripes normais para os idosos acima de 60 anos começa a ser feito em modo drive-thru. Então, vão entrar aqui no estacionamento, vão fazer uma triagem e serão vacinados dentro do carro. Então, acho que é uma parceria muito legal que ajuda a comunidade também. Isso já foi conversado, então, com as autoridades. Agora, eu queria que você comentasse um pouco disso. Foi uma decisão da família de colocar à disposição, tendo em vista que alimentos não serão mais produzidos aqui, ficaria fechado o espaço? Sim, espaço 100% fechado. Então, foi tomada essa decisão, vai estar tudo fechado. Por que não ceder esse espaço para que possa ser utilizado de forma melhor? Tá certo, Lourenço, muito obrigada, viu? Importante também essa decisão aqui por parte da família, né, Riva? Então, nos próximos dias a gente deve ter mais informações oficiais por parte da prefeitura, mas ele já adiantou pra gente que existiu essa conversa, um convênio firmado a partir dos próximos dias, então, vacinação neste espaço aqui tão importante, tão tradicional, né, da nossa cidade, passa a funcionar para vacinação e não mais para o frango, para a polenta, para a alimentação que é tão conhecida na cidade. Volto com você, Riva. Olha, é claro que a gente fica emocionado com tudo isso, porque é o empresariado da alimentação aqui do estado do Paraná o maior que tem. Vejam, são as pessoas que representam toda uma classe, que tomam a primeira atitude de fechar um restaurante, que é um restaurante que está no coração de todos nós. É ou não é? É um restaurante que mora no coração das pessoas. 5 mil pessoas por domingo vão aí. É praticamente uma cidade. São 30 mil pessoas todos os meses sendo atendidas. E essa família tem essa consciência. A dona Flora, eu tenho o prazer de conhecer a dona Flora pessoalmente, uma mulher fantástica. O comendador, Carlos Madalosso. Eu queria que você perguntasse, porque, de verdade, Thaís, eu me emociono aqui de falar isso, mas como é que pegou, por exemplo, a dona Flora, que está todo dia aí cozinhando, o comendador que está aí, o Lourenço é o porta-voz da família, o Lourenço Madalosso, filho do comendador. Mas o que ele pode falar dessas duas figuras? Como é que eles se sentem ao ter que fechar um restaurante que foi construído com o amor de todos os curitibanos? Muito difícil, viu, Riva? Vou conversar, então, com o Lourenço mais uma vez aqui. Lourenço, a pergunta do Riva lá no estúdio é a seguinte. A dona Flora, o outro proprietário, como é que foram para essas pessoas mais antigas? Como é que foi para eles hoje chegarem aqui, entrar na cozinha, se deparar com esse salão dessa forma vazio? Hoje foi um dia muito ruim, porque a tia Flora e meu pai entraram no salão, são os fundadores, entraram no salão aqui, na cozinha, e ficaram pasmos, não entendiam o que estava acontecendo. Apesar de terem sido informados, de terem trabalhado junto na decisão, parecia que não tinha caído a ficha ainda. Então eles ficaram pasmos, meu pai ficou uns 15 minutos paralisado, tentando entender que realmente isso podia estar acontecendo. Foi muito triste, está sendo muito triste para nós, com certeza. Tá certo, muito obrigada, viu, Lourenço? É isso, Riva, momento de muita tristeza para a família Madalosso, então, nesse fechamento, como foi dito aqui pelo Lourenço e, claro, para todos os funcionários. Volto com você, Riva. Muito difícil para todos nós, muito difícil para todos nós. Doutor, é difícil, mas é necessário. É o que tem que ser feito num lugar que aglomera tanta gente assim, né? Com certeza. Cabe a nós médicos tratar o paciente que se infectou, né? Mas a principal medida que todos nós podemos tomar, eu falo até como cidadão, é a profilaxia. Então, o que você está fazendo aqui, isso aqui tem um valor que a gente não consegue mensurar. Orientar os teus telespectadores de que realmente, se a população não tiver consciência, nós vamos chegar mais ou menos como está a Itália. Se a população tiver consciência, evitar aglomerações, se higienizar as mãos, aquela pessoa que tiver sintomas de gripe ou resfriado,
tomarem cuidado para não contaminar outras pessoas, aí nós devemos ter um desfecho melhor. Gente, uma outra decisão muito dura foi impedir a entrada de ônibus do Brasil inteiro aqui no estado do Paraná e, claro, principalmente pela rodoferroviária de Curitiba, que é a maior do estado. Thaís Camargo está lá, na rodoferroviária. Thaís, eu acredito que tenha muita gente com dúvida aí, sem saber muito bem o que fazer, não é verdade? Verdade, Riva. A gente continua aqui acompanhando, olha só, a movimentação na rodoviária de Curitiba. Muita gente chegando e saindo da cidade. Gente que está indo para outras cidades paranaenses, mas também para outros estados. Lembrando que há uma determinação do governo do Paraná para que nenhum ônibus interestadual entre no estado a partir de amanhã. Então, essa proibição começa a valer na sexta-feira, mas tem outros estados que já tomaram essa medida e um dos estados é Santa Catarina. Em Santa Catarina já está proibido a entrada de ônibus que vêm de outros estados. E olha só, aí nós encontramos o seu Avelino, ele é de Canoinhas, Santa Catarina, estava no Rio de Janeiro fazendo um trabalho, chegou hoje de manhã aqui em Curitiba, pretendia pegar um ônibus para Santa Catarina, mas não tem ônibus, precisou mudar os planos, é isso? Seu Avelino, muito boa tarde. Boa tarde, gente. Nós estamos esperando o ônibus, o coletivo que veio da empresa para nos levar. Chegamos cedo aqui até agora, não tem nenhum ônibus. Como vocês podem ver, só tem táxi. Aí estamos esperando, e são várias pessoas esperando para ir para lá, não sei como é que eles vão. Aí fica essa dificuldade, né? Chegaram umas 10 horas da manhã. Chegamos 10 horas da manhã e estamos esperando até agora. Não tem nenhum coletivo aí para nos dar suporte, né? E estamos esperando. Até agora, só Deus na causa. Verdade. Bom, vale lembrar, Riva, que as decisões de Santa Catarina foram tomadas após o registro de transmissão comunitária do novo coronavírus em Santa Catarina. Voltamos ao estúdio. Bom, que situação, hein? Talvez os governos aí possam pensar exatamente em pessoas como o seu Avelino. Estava em transporte para Santa Catarina, fechou a divisa, faz o quê? Não tem onde ficar aqui no Paraná, precisa voltar para casa até para poder ficar em quarentena. Por isso que todas as medidas têm que ser muito bem pesadas e muito bem pensadas. Doutor, Santa Catarina com casos comunitários, que é o 4º estágio, o senhor explicou isso para a gente da última vez. É o último estágio de contágio do coronavírus que ninguém sabe de onde pegou. São Paulo também. Nós já chegamos a esse ponto aqui no Paraná ou ainda não, doutor? Então, a secretaria ainda não atualizou se a gente chegou ou não, mas existe muito provavelmente a chance de nós estarmos nessa fase já. A gente vê o Madalosso fechando, a gente vê rodoviárias sendo fechadas, o impedimento de trânsito de pessoas de fora do Paraná. É o momento de fazer como São Paulo e Santa Catarina. Fechar a academia, fechar a lanchonete, fechar lugares de grande exposição das pessoas, doutor? Olha, a gente nunca vai saber ao certo o real momento de fechar ou de deixar aberto, fazer tardio. Ou deixar, né, ou ser tardio ou precoce. Eu vou usar aqui uma expressão que eu escutei de um grande infectologista aqui do nosso estado, que ele falou, pode ser que a gente esteja pecando por excesso, orientando o fechamento de escolas, de academias, mas é melhor que a gente seja criticado no futuro por ter sido um pouquinho mais austero, ter pecado por excesso, do que depois nós sermos cobrados por ter sido negligentes, né? Essa é a dica que a gente traz para as autoridades em saúde. Essa é exatamente a dica. Lembrando que em Curitiba, para você que está aqui na nossa capital, foi suspenso o atendimento eletivo nas unidades básicas de saúde. Sabe aquela consulta que você tinha marcado? Ela está suspensa, tá? Porque os médicos vão ser colocados nessa força-tarefa do coronavírus. Agora, as pessoas que estão em pós-operatório, as pessoas que estão em tratamento de câncer, alguns casos específicos, a consulta continua. Portanto, é melhor você pegar, ligar no 156, ligar no seu postinho para saber o que está acontecendo. Não vá para o postinho, tenha a informação primeiro, tá? Quer ver como a coisa está começando a ir para uma situação maior? Como medida de prevenção, a Superintendência Regional do Trabalho aqui em Curitiba também fechou, porque lá, ó, é lotado o tempo inteiro. A Malu Piccoli foi para lá e tem informação para a gente. Venha, Malu.
Pois é, Rivaroli. Seguindo orientação da Organização Mundial da Saúde e também do Governo do Estado, Superintendência Regional do Trabalho aqui no centro de Curitiba de portas fechadas esta semana. A medida foi tomada como forma de contenção à proliferação do coronavírus. Aqui ao meu lado, o Paulo Cronés, que é diretor aqui da Superintendência, vai explicar para a gente como é que vai funcionar agora, principalmente os serviços urgentes, né, Paulo? A dúvida do público é, como é que esses processos ficam agora? Com relação ao atendimento aos trabalhadores que nos procuram para retirar a carteira, que nós chamamos de CTPS, que a partir de algum tempo ela também pode ser adquirida através dos nossos aplicativos. E com o recurso de seguro-desemprego, esses serviços que são ofertados hoje pela nossa superintendência não terão prejuízo, até porque existe já um aplicativo que há alguns meses nós estamos trabalhando nessa campanha de divulgação, que o trabalhador não precisa mais vir até nós para ter esse serviço. Com relação ao que você me falou, que são questões de processos que são ocasionados por autos de infração, a empresa tem a oportunidade de apresentar a sua defesa ou fazer a entrega do seu documento através de um protocolo, de um sistema eletrônico de informação. A diferença que acontece a partir desse momento é que, enquanto fechada a nossa unidade, o prazo para estes recursos ou apresentações de documentos não contam a partir do fechamento. E os demais casos que o trabalhador nos procura para fazer uma reclamação, para fazer uma denúncia ou algum questionamento com relação à sua atividade laboral, essas dúvidas podem ser sanadas através do 158, que é um canal exclusivo que o Ministério dispõe hoje, que chama-se Fala Trabalhador. Bom, gente, então é isso. Tomar cuidado. Superintendência fechada. Tá dado o recado para você. Não busque a outras formas de atendimento. Ligue no 158, que é o atendimento ao trabalhador no Brasil inteiro. Até o que estava lá agendado vai ser suspenso. Combinado para facilitar as coisas. Doutor, nós falamos aqui, deixa a pergunta no telão. Antes eu vou fazer uma pergunta para o doutor. Quando ia a UBS, quando ia a UPA, a gente viu aqui Curitiba, atendimento eletivo não tem mais para colocar os médicos à disposição. Como é que a gente identifica a hora de sair de casa e ir para o hospital, doutor? Eu acho que essa é uma questão fundamental, né? Quando que a gente deve procurar o sistema de saúde? Quando nós tivermos febre persistente, mais de 24 horas... Febre alta ou pequena, doutor? A gente vai considerar a febre acima de 37,5, 37,6, acima disso. Tá? Acima de 24 horas, cansaço excessivo, uma tosse também que fique persistente, mas principalmente quando sentir falta de ar. Aquele cansaço, né? Respirar dói. Isso, aquela dificuldade de respirar. Aí você deve procurar o sistema de saúde. Porque se você tiver só com uma dor de garganta, o nariz escorrendo, você mesmo deve tomar os cuidados de não transmitir para ninguém e ficar em casa. Porque o que acontece? Você pode ter sintomas gripais tanto pela influenza, pela gripe comum, quanto pelo coronavírus. E o tratamento vai ser sintomático, antitérmico, vai tomar um paracetamol, uma dipirona. Agora, se você tiver a falta de ar, um cansaço excessivo e febre persistente, aí sim, aí você deve procurar o sistema de saúde. Gente, aqui a pergunta do Flávio já mandou pra gente, você também pode vir no 999261598, Facebook e YouTube também estão abertos. Pede pra Mari dar uma olhada lá pra gente. Meu nome é Flávio e gostaria de saber se quem tem crise de rinite alérgica pode pegar o corona. Vamos responder essa pergunta já já? Flávio, em um minutinho eu volto para responder a sua pergunta com o doutor que está aqui com a gente hoje, o doutor Rafael, intensivista. Gente, no fim das contas, vai ser lá que o negócio vai estourar. Só vou dar um recado com o meu amigo Vanderlei. Como é que tá, Vanderlei? Tá bom? A partir de agora, 1,5 metro? 1,5 metro e olhe lá, né? E olhe lá. E não, Vanderlei. Não espirro pro meu lado. Pelo amor de Deus, né? Gente, aumentar a imunidade, ter melhor qualidade em tudo que você faz na sua vida. Quem vai te proporcionar isso? Natoclean. O aumento da imunidade agora, a gente está vendo, Vanderlei, é essencial. E é exatamente o que os produtos da Natoclean oferecem, não é isso? Boa tarde. É verdade. Boa tarde, Riva. Boa tarde para você que está assistindo a gente. Olha, geralmente, a mudança de verão, mudança de estação, se a pessoa está com a imunidade baixa, ela já sente as consequências. Começa com crise alérgica, de repente a garganta pegando e tal. Isso é normal, né? Quando a gente sai de uma estação, verão, mudando, alterou o clima, principalmente quem está aqui em Curitiba, muitas vezes a pessoa já sente isso.
E é por isso que é importante, ao longo do ano, você manter aí o seu corpo, a sua imunidade alta. O ômega 3 ele é fundamental, ele tem que fazer parte aí da sua dieta. O ômega 3 é importante para várias funções do nosso corpo. Se você sente aquele formigamento nos braços, nas pernas, você fica em pé um tempo, daqui a pouco já tem que começar a mexer as pernas, parece que parou ali, precisa do ômega 3. O que a gente traz? Campanha de Páscoa e agora, na compra do kit econômico, preço especial até para quem quer revender. Kit econômico pode fazer com cheque, pode fazer no cartão. A promoção ontem foi um sucesso. Então, as 100 primeiras ligações, 100 ligações, 100 pessoas, só para atender pouca gente, né? Não pode aglomerar. 100 ligações a partir de agora. Você encomendando esse kit, nós vamos mandar para você um produto para aumentar a imunidade. É uma fórmula da Natoclean para você, e já testada e aprovada para você aumentar a imunidade. Geralmente a Natoclean vende isso aqui a R$90. Para você que ligar agora, encomendou o kit, é presente. Eu tenho 100 kits, então é só você ligar no 3251-1615. Já tenho o meu em casa e tá dando resultado. 3251-1615, 3251, os 100 primeiros, pagam barato no kit do ômega e levam esse presente para casa. 3251... 1615, mas não ligou ainda, meu? Mas toca telefone, toca. Natoclean para você. Vamos lá para a pergunta do nosso povo, doutor? As pessoas perguntando. Põe aqui para mim de novo, Mário, por favor. Para a gente poder adiantar essa história aqui. YouTube também tá vindo muita, mas muita pergunta. O amigo falou, o Flávio falou de rinite. Isso pode ser um complicador? Lá no YouTube a pergunta também. Tenho bronquite. Isso complica ainda mais a situação, doutor? Como é que fica? Então, as pessoas que têm rinite, que têm bronquite, elas têm a via aérea, às vezes, constantemente inflamada se não tiver um tratamento adequado, né? Se a pessoa ela vive sintomática, aí sim, é um complicador, porque quem tem bronquite já tende a fazer broncoespasmo, que é aquela falta de ar, e se fizer uma pneumonia viral, seja pelo Covid, né, pelo coronavírus, ou por influenza, pode ser que ela fique mais sintomática e piore o quadro clínico. As pessoas que têm rinite e bronquite, elas entram como parte do grupo de risco ou ainda não, doutor? O que nós falamos de comorbidades, principalmente é diabetes, pressão alta e pessoas que têm problemas pulmonares, cardíacos e pulmonares, né? Então, elas acabam entrando sim. Uma coisa que fala muito a favor, né, do Flávio, é que ele é jovem, né, e estão as pessoas com menos de 60 anos, mesmo com algum tipo de comorbidade, ainda estão mais favorecidas. Mas não é de se preocupar, porque doença pulmonar, você ter uma infecção em cima de um órgão doente, sempre é mais complicado. Lembrando, né, as comorbidades são as doenças já predispostas que podem evoluir para outras, né? Rinite, bronquite, esse tipo de coisa. Doutor, dentro do ônibus, porque uma coisa não para. O transporte em Santa Catarina parou, aqui no Paraná ainda não. Transporte público, estou falando dos ônibus que levam a gente aí para cima e para baixo. Dentro do ônibus, qual é o cuidado que eu tenho que ter, doutor? Bom, a gente não vai conseguir parar de se locomover, nós vamos precisar ir de um lado para o outro, né? Então, quais são os cuidados? São sempre os mesmos cuidados. Nós vamos acabar encostando no ônibus ali, no banco, não tem como evitar. Saindo do ônibus, higieniza as mãos com água e sabão ou com álcool 70. Se o ônibus estiver vazio, evitar de ficar aglomerado, de sentar um do lado do outro. Se o ônibus estiver vazio, aproveitar e ficar distante, 1 metro, 1,5 metro, um do outro. Mas muitas vezes o ônibus não está vazio, né? Então, como eu devo fazer? Abrir a janela, deixar mais ventilado. E sim, se você tiver muito aglomerado, aí pode ser que o uso da máscara te favoreça. Mas não esquecer de higienizar as mãos. Bom, lembrando o seguinte, um dos motivos do transporte interestadual ele ter sido bloqueado em várias partes do Brasil é que esses ônibus não têm ventilação, é só ar-condicionado. Você não pode abrir a janela para ventilação, as tais das rodonaves que eles chamam. Aí a coisa pode ficar muito complicada mesmo. Uma das recomendações em relação aos cuidados com a disseminação do coronavírus é evitar aglomeração. Mas e quem depende do transporte coletivo, hein? Vamos ver as medidas que têm que ser tomadas? Dá uma olhada. No ônibus, o som lembra das recomendações aos passageiros no combate ao novo coronavírus. Abra as janelas e deixe o ar entrar, em casa, no trabalho e no ônibus. Evite tocar seus olhos, nariz ou boca. Lave frequentemente as mãos com água e sabão. Os cartazes também estão ali para ninguém se esquecer. Tem que estar lembrando a todo tempo.
porque é como está sendo colocado nas redes sociais, né? 1 infecta 2, 2 infecta 4, 4, 16 e dentro de pouco tempo a gente vai estar pior que a Itália ainda. Nos tubos, os cobradores estão munidos. O álcool em gel está ali do ladinho. Muito importante. Por quê? Por causa das bactérias, né? Essas coisas, né? E a senhora está passando sempre? Sempre. Os cuidados começam antes dos ônibus saírem da garagem. Por aqui, os veículos passam por uma higienização completa. Toda a parte interna é lavada com jatos de água. Depois, onde a mão encosta, uma equipe passa um produto específico para eliminar vírus e bactérias. Isso traz mais segurança? Traz, bem mais segurança. Apesar que não adianta, porque logo em sequência é muitas pessoas dentro do ônibus, né? Eu acho que o cuidado tem que ser individual. Cada um se cuidar para não transmitir para o outro nada. O transporte coletivo de Curitiba conta com 1.250 ônibus. Por dia, 1.200.000 pessoas são transportadas. A Sônia precisou sair com os filhos e não abriu mão da máscara. É uma proteção para a gente, né? Porque como eles estão gripadinhos, né? E a imunidade fica mais baixa, eu fico com medo, né? A recomendação da URBS é que idosos a partir de 70 anos evitem utilizar ônibus em horários de pico, de 6 às 9 horas da manhã, das 11 às 2 horas da tarde e das 5 às 7 horas da noite. O seu João está seguindo o conselho. Para não andar muito lotado o ônibus, né? Muito agitado, né? É bom, né? Tem que seguir a recomendação. Tem que seguir, sim. Gente, vou pôr o Thiago Silva aqui para conversar comigo. O doutor, ele deu uma informação aqui que é essencial. Doutor, a gente não vai se blindar do vírus. A gente vai diminuir o problema, é isso, né? Nós vamos continuar tendo contato, mas manter o contato com muita segurança, com cuidado, com cautela, sempre higienizando as mãos. Uma das medidas a partir de agora, seu Thiago Silva, é delegacia, a maioria delas de portas fechadas. Como é que vai ficar essa história, hein? Se eu sofrer um crime, eu vou falar com quem, Thiago? Primeiro você fala com o pessoal da Polícia Militar, viu, Riva? A Polícia Civil está trabalhando, mas está trabalhando de forma online. Eu estou falando com você, quem estou monitorando, está chegando uma pessoa, só para você ver, ela tentou registrar um boletim de ocorrência aqui na Delegacia de Furtos e Roubos da capital. A senhora vai ser atendida aqui na delegacia ou orientaram a senhora para ir para outra delegacia? Não, só pela internet. Só pela internet? Não, não tem atendimento público nenhum. A senhora saiu da onde para fazer o boletim agora? Eu saí do Cajuru, Vila Oficinas. A senhora foi vítima de um golpe? Golpe das Casas Bahia. E aí a senhora veio aqui à delegacia, né? Aplicaram o golpe utilizando essa loja de departamento aqui, né? Passaram um golpe falando que era da loja, então aplicando o golpe. A senhora queria fazer um boletim de ocorrência, a senhora perdeu quanto? 900 e quanto? 809 reais. E não conseguiu formalizar a queixa? Não, agora não. Você vai ter que fazer online o boletim. Isso, se der certo, né? Porque agora tá difícil o negócio. Vai ter que usar o computador, então. Sim, com certeza. Tá bom. Então é essa a orientação, essas senhoras vieram aqui, foram vítimas de um golpe. É que tem muita gente em casa, viu, Riva? Muita gente em casa, e a gente está fazendo um alerta pelas redes sociais, pelo computador, pela internet, pelo Facebook. Elas foram vítimas de um golpe, estão inclusive falando aqui, né? Que tipo de golpe que foi? Que a senhora comprou alguma coisa? Compramos porque foi eu, porque ela comprou. O que a senhora comprou? Comprei um refrigerador Electrolux, Frost Free, tá, por 809. E aí na hora que a senhora viu? Eu paguei, efetuei o pagamento, né, boleto. À vista, tá? Gerou um boleto. E gerou um boleto. Usaram o nome de uma loja. Tudo como se fosse as Casas Bahia, tudo certinho, todas as informações corretamente das Casas Bahia. E aí a senhora foi retirar o produto e era golpe? Eles mandaram um e-mail que tinha sido confirmado o meu pedido, mas não confirmaram o pagamento. Aí eu desconfiei, achei estranho e estava tentando entrar em contato com eles através do e-mail, né, que eles têm ali, e ninguém responde, ninguém fala nada, ninguém dá uma resposta. Daí eu liguei para as Casas Bahia diretamente e falei com a moça lá e ela disse que não, que eu teria que fazer um boletim de ocorrência porque eles não têm vínculo nenhum com o Facebook. E existe inclusive outras pessoas fazendo das lojas americanas. Outras lojas renomadas. Magazine Luiza. Aplicar golpe. Sim, o mesmo golpe. Tá bom.
Então, elas não conseguiram, muito obrigado, né? Ficar o alerta aqui no Balanço Geral, tomar cuidado agora, tem muita gente em casa, né? Para não cair em golpe de rede social. Essas duas senhoras foram vítimas deste golpe, tentaram registrar o boletim de ocorrência aqui na Delegacia de Furtos e Roubos, só que a orientação, viu, Riva, é procurar, porta fechada aqui da Delegacia de Furtos e Roubos, aqui de Curitiba. As pessoas, até elas podem procurar. O plantão aqui me alertou o seguinte, conversando com os investigadores aqui da Delegacia de Furtos e Roubos, o Rivaroli, a Delegacia de Furtos e Roubos trabalha, obviamente, com furto, e com roubo e com latrocínio, tá? Então, o latrocínio é grave, estão atendendo os locais de latrocínio. O roubo, a orientação é que a pessoa procure a polícia militar. É gerado um boletim de ocorrência por parte da polícia militar. E esse boletim é encaminhado imediatamente aqui para a Delegacia de Furtos e Roubos na capital. Vamos supor, Rivaroli, você que mora aí na região do Vista Alegre. Entram na sua casa, ali quebram a porta, arrombam a sua residência, é o furto qualificado, como é tipificado aqui na polícia. Você faz 190, liga para a Polícia Militar vai disponibilizar aqui uma ocorrência, faz um boletim de ocorrência, esse boletim online é encaminhado aqui para furtos e roubos, e aí os investigadores vão observar se mandam a perícia e qual vai ser o tipo do trabalho por aqui. Não adianta, a partir de agora, você vir aqui à delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Ah, eu perdi o meu documento, eu fui vítima de um extravio, perda ou furto de documento. Furtaram meu documento no ônibus, furtaram meu documento no restaurante, furtaram meu documento sei lá onde. Entra no site. O site é bem fácil da Polícia Civil para você registrar o boletim de ocorrência, www.pia, de Piá Curitibano, www.pia.pr.gov.br. Faz online o boletim de ocorrência, vai ser gerado lá esse boletim de ocorrência e você tem a prova de que você formalizou a queixa. Apenas casos mais graves, como homicídio, como latrocínio, como estupro, como violência doméstica, esses boletins ainda é necessário que a pessoa compareça à delegacia. Então, eu tive uma pessoa assassinada, um parente assassinado, tem que comparecer à delegacia de homicídios da capital. Ah, tive um parente vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. Tem que comparecer aqui na Delegacia de Furtos e Roubos, vai ser feito o boletim de ocorrência. A mulher que está acompanhando o Balanço Geral nesse exato momento. Ah, fui vítima do marido violento, fiquei em casa, estamos em casa 10 dias trancado, lá meu marido bateu em mim. Vai até a Delegacia da Mulher Brasileira, formaliza a queixa, lá você vai ser atendida. Estupro também procura a Delegacia da Mulher. Vítima de golpe, vítima de perda de documento, extravio, furto simples... Isso tudo você pode fazer o boletim online, www.pia.pr.gov.br. Rivaroli. Boa, Thiago Silva. Tá aí informação para você, só crimes graves que vão ser investigados agora e você pode ir até a delegacia para fazer a sua denúncia. Investigação vai ter em todos, só que tem que fazer o boletim online. Vamos lá para o litoral? Deixa eu ver como é que tá a situação, porque muita gente pegou o carrinho ontem, doutor, foi fazer quarentena no litoral do estado. O que não é para acontecer, que não pode ter gente aglomerada. Isso aqui era um dia que a gente não ia ver a praia assim, não. Com essa quantidade de pessoas. Mas nunca. Março, águas de março fechando o verão, mas nunca que ia ver esse tanto de gente aí no litoral do estado do Paraná. E aí o prefeito de Guaratuba, por exemplo, ele fez um apelo. Roberto Justus veio e falou, gente, não desçam para cá. Não desçam por um simples motivo. Toda a estrutura que veio atender a gente aqui na temporada já foi embora. E aí vai ficar tudo para as prefeituras do litoral do estado do Paraná que não tem capacidade de atender. Mostra. Ao contrário do período de temporada, do período de férias, agora nós não temos estrutura para receber esse fluxo de gente na nossa cidade, seja no que diz respeito à coleta de lixo, seja no que diz respeito à segurança pública, mas principalmente na questão da saúde pública. Vocês já devem saber pela imprensa que sempre
que tem um período de férias, de temporada, o governo do estado ele lança a Operação Verão Paraná, como aconteceu agora no mês de dezembro, né, onde ele manda toda a equipe deles para cá, com recursos, inclusive, para que a gente possa atender bem o veranista e o turista que vem curtir as férias na nossa cidade. No entanto, esse período de quarentena que nós estamos vivendo não é momento de férias, não é época de férias. Portanto, eu peço a você que está assistindo esse vídeo que, primeiro, compartilhe com o maior número de pessoas, né? E, segundo, compreenda que o correto nessa época de crise tão grave que nós estamos vivendo é ficarmos em casa, né? E conto, portanto, com a colaboração de todos. Obrigado. Bom, o Dr. Rafael Deutscher vai continuar aqui com a gente, é o nosso comentarista em saúde aqui para os próximos dias, também presidente da Sociedade Paranaense de Terapia Intensiva, ou seja, quem está aqui sabe muito do que está falando. Doutor, aqui em Curitiba não foram fechados parques, não foram fechadas praças, nem nada disso. Lá na praia, tem muita gente pensando, mas é o ar livre lá na praia, não vai ter problema. Não é bem assim, né, doutor? Não é bem assim, porque vai usar o banheiro ali da praia, que é o mesmo, o quiosque da praia, que é o mesmo, né? E próximo, né? Dependendo como tiver cheia a praia, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente viu que um estava do lado do outro, né? Verão mesmo. Então, realmente, a quarentena é para que a gente fique em casa. Bom, ouviu aí, né? Ficar em casa, o povo não aguenta. Parece que o povo não consegue. Já vou voltar a conversar com o doutor. Felipão, parece que o povo não entendeu, né? Que o negócio é sério. Nós que trabalhamos com meio de comunicação, eu lá no rádio, aqui na TV, você aqui, a gente está sempre orientando isso, precisa entender. Não é da férias, seriedade, né? Não é férias. Não cuidar, vai para o litoral. É cuidar da sua saúde. Não faz aglomeração no supermercado. Pelo amor né, de Deus. Cuidar da sua saúde. Isso é muito sério. E o Instituto dos Óculos faz isso, né, Felipão? Cuida da nossa saúde. Boa tarde, meu amigo. É verdade. Nós estamos aqui para falar para você de um assunto sério, né, gente? Hora de cuidar. E aí nós temos também... Tem que tomar cuidado com essas doenças infecto-contagiosas. Podem ser adquiridas se não forem adotados os métodos de desinfecção adequados. E o Instituto dos Óculos, gente, sempre teve esse cuidado com os seus clientes. E agora oferece a opção de atendimento exclusivo com todas as precauções necessárias redobradas. Para quê? Para reduzir ainda mais o risco de contágio. E por isso, nós preparamos aqui para você acompanhar esse recado do Instituto dos Óculos para você. Prezando a saúde visual e física de nossos clientes, o Instituto dos Óculos sempre adotou práticas de higiene em suas unidades de atendimento, seguindo protocolos de desinfecção de seus mostruários de armações e lentes, aparelhos de medição e marcação. Tudo para o bem-estar dos nossos clientes, em especial os nossos idosos, grupo que o Instituto dos Óculos tem um carinho todo especial. População que precisa de óculos, aqui você pode contar com óculos de qualidade e preços reduzidos. E com todo o cuidado, o atendimento que você merece, atendimento humanizado para toda a família. Para o senhor aposentado, pensionista, para você que precisa de óculos de qualidade com aquele preço reduzido. Informações para saber, né, Riva, a unidade mais perto da sua casa, peço para você ligar. Você pega o telefone e pode ligar agora no 3327-1010 ou então você pode mandar a sua mensagem por WhatsApp. Você está mostrando um modelo belíssimo. Bem aí também, bonito. Né? Além dos outros, nós temos mais de 1000 modelos aí em nossas lojas. E as melhores lentes, 3327-1010. A ideia agora é que você vá no lugar mais perto da sua casa. E o Instituto te diz, esse é o Instituto mais perto de você. 3327-1010. Óculos de qualidade. Com preços reduzidos. É aqui. Com certeza. Instituto dos Óculos. Isso. Valeu. Gente, pode confirmar essa história aqui pra gente. Eu acabo de receber essa portaria que foi divulgada hoje, 19 de março de 2020. Essa portaria está no Diário Oficial da União. As nossas fronteiras estão fechadas. As fronteiras do Brasil acabam de ser fechadas. Com o Paraguai, com a Argentina, com o Suriname e com tantos outros países que fazem fronteira com a gente aqui, ó. Argentina, Bolívia, Colômbia, a Guiana Francesa, a outra Guiana, Paraguai, Peru e República do Suriname. Com o Uruguai, ainda vai ser editada uma medida específica na fronteira com o Uruguai. Com a Venezuela, já estava fechada parcialmente a fronteira do Brasil. Olha a ponta da amizade. Algum dia na vida, nós imaginamos mostrar uma imagem dessa da ponta da amizade?
De maneira nenhuma. Ninguém entra no Paraguai, ninguém sai do Paraguai em direção ao Brasil. Só apenas alguns produtos específicos, principalmente de alimentação. Doutor, é muito importante uma medida como essa? Veio na hora certa? Como é que o senhor vê essa restrição de entrada e saída do nosso país? Então, parece que veio na hora certa, sim, parece ser importante, né? A gente viu diversos países fazendo isso na Europa, alguns vizinhos nossos já tinham feito isso, acho que o primeiro no América Paraguai, do Sul, né? a Paraguai, a Argentina. Então, acho que veio no momento certo, é difícil a gente opinar, né? Sei quando que é o momento correto ou não, mas como nós estamos esperando ainda que vá haver uma progressão dessa doença, a gente espera que de 3 a 4 meses que a gente vai passar um período assim complicado. Então eu acho que tomar medidas dessa magnitude, se for tardio, não vai adiantar. O interessante é que seja precoce. O momento era esse, foi tomado. Portanto, a informação confirmada para você, o Brasil fecha as fronteiras. A única fronteira que falta ser discutida é a fronteira com o Uruguai. E tem cidades divididas ali entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Essa vai ser uma precaução do governo para um passo futuro, discutir o que vai acontecer com o Uruguai. O Uruguai depende muito dos produtos brasileiros. Se fechar essa fronteira para eles lá, uma medida inteligente do governo federal. Se fechar a fronteira com o Uruguai literalmente pode quebrar se isso acontecer e até alimento não chegar para o nosso país vizinho, né? Lembrando, o Uruguai já fez parte do Brasil, o Paraguai também, então tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Fronteira tá assim, ó, ninguém entra, ninguém sai. Que imagem, sabe? É uma imagem tão impactante quanto você vê lá o Madalosso vazio. É uma imagem de impacto mesmo, de mostrar o que está sendo feito. Gente, não é brincadeira. É isso que a gente precisa lembrar a todo momento, né, doutor? Tem gente amenizando muito. Ah, não é bem assim, é só uma gripinha. Não é só uma gripinha, é um negócio muito mais preocupante, né? A gente não pode chamar o coronavírus de uma gripinha. Isso realmente é para quem não está entendendo a real situação do caso. O coronavírus, ele é um vírus que se transmite muito fácil, como nós comentamos aqui, uma pessoa infectada consegue transmitir para outras 3, essas 3 vão cada uma transmitir para 3 e depois o negócio vai tomando uma proporção que a gente não consegue segurar mais. Então, medidas de evitar aglomerações, medidas de evitar esse trânsito de pessoas, evitar de ir num restaurante como o Madalosso superlotado, evitar de ir numa sala de cinema, numa academia, são medidas interessantes. E lembrando aqui que a melhor coisa que você pode fazer realmente é, toda vez que tivessem tocando em alguma coisa, ou no ônibus, ou no restaurante, antes de se alimentar, lavar bem as mãos com água e sabão, passar álcool 70 na mão, sendo gel ou não gel, tem que ser o álcool 70. Porque um ou outro, porque os dois matam vírus, né? Só que a gente não consegue ter uma pia e um sabão e um monte de lugar. No meio da rua, né? No meio da rua. Aqui, agora, se a gente quiser, no meio do estúdio, nós vamos ter que passar álcool 70 nas mãos. E evitar de ficar levando as mãos à face. O que acontece? O vírus ele vai acabar ficando na nossa mão, porque o vírus ele fica na superfície. Nós já sabemos que o vírus pode ficar até 2 ou 3 ou 4 dias numa superfície de acrílico, de madeira ou de metal, se a gente não higienizar aquela região. Então, tem o corrimão do ônibus, tinha alguém infectado com a mão suja, colocou a mão ali. Se eu vou, sem estar infectado, e coloco a mão ali, depois levo essa mão ao rosto, eu vou acabar me contaminando. Agora, doutor, a pergunta que todo mundo se faz, muita gente fala, mas a imprensa está pondo pânico. Não, nós estamos informando e tentando dar para você a real dimensão desse negócio, desse coronavírus. Não é momento para pânico, é para a gente se cuidar, é isso. Isso. Acho que o pânico ele só vai vir nos atrapalhar mesmo, né? Então a gente não deve entrar em pânico, mas nós precisamos sim nos preocupar. Porque se a gente não se preocupar, a gente vai acabar não tendo atenção a essas medidas simples que podem ajudar bastante contendo a disseminação da doença. A gente não pode ser indolente, não pode relaxar nessa hora. Bom, muita gente está indo para os laboratórios atrás do exame para saber se está com corona. Aglomeração lá dentro.
para evitar, né, que muita gente fique no mesmo ambiente seguindo fechado. A orientação, né, Isso, dos ambiente médicos, fechado. vocês estão colocando a fila aqui, então de 10 em 10 pessoas elas vão entrando. Exatamente. Libera 10, entra mais 10. Libera 10, entra mais 10. Para quê? Para não ter um alto número de pessoas lá dentro, em um ambiente fechado. Agora, vocês esperavam já nesse período essa procura tão grande? Não, neste primeiro momento a gente esperava sim, devido a tudo que vem ocorrendo, que as pessoas procurassem algum tipo de vacina. Já sabemos, todo mundo sabe que não existe a vacina contra o coronavírus, mas eu creio que as pessoas querem fortalecer seu sistema imunológico, né, para o inverno que se aproxima, mas a ideia era já receber um alto número de pessoas. Você tem ideia de quantas pessoas vocês atenderam hoje aqui? Hoje, em torno de 300 pessoas. 300 pessoas. Vocês abriram cedo, já 6h30 da manhã. 6h30. Aqui eu tô vendo, Cíntia, que vocês colocaram ali um álcool em gel, tem gente que está com máscara. Sim, na triagem nós já perguntamos se a pessoa tem algum síntoma de gripe, se a pessoa é de risco e oferecemos a máscara. Assim também, antes que o cliente adentre ao estabelecimento, nós passamos o álcool em mãos e solicitamos que guarde um pouco de pertences para evitar o contato. Cíntia, muito obrigado por seu atendimento aqui. As pessoas seguem nessa fila para a vacina. Tem gente aqui, Riva, que veio até com máscara, se prevenindo, né? Preocupado com a vacina, o pessoal está aqui. Eu vi que essa senhora, inclusive, são seus filhos? São meus filhos. Está preocupada com essa... Todo mundo está, né? Não tem como não se preocupar, né? A senhora resolveu se antecipar a vacina? Sim. Sempre toma vacina? Todo ano. Esse ano resolveu antecipar um pouquinho? Sim, eu já fiz o cadastro pelo FRISMA, eu recebi um comunicado que estava liberada a vacina, então a gente já veio. Muito obrigado. A senhora resolveu se antecipar a vacinação? Sim, também. Tá preocupada? Estamos todos juntos. Como é Muito, seu nome? né? Claudenir. Cuidar dessa gripe, né, Claudinha? Verdade, todos devem, né? A senhora veio da onde? Qual o seu bairro? Eu Mora sou onde? do Xaxim. Do Xaxim. Tá bom, muito obrigado. Então tá aqui, ó, mais gente aqui na fila. O senhor resolveu se antecipar esse ano, meu amigo? Sim. Tá preocupado com o corona? Sim. Todo ano toma vacina? Sim. E sempre, nunca pegou gripe, ficou sempre passou... Sazonal, só gripe sazonal. Tá bom, muito obrigado. O senhor é da onde? Qual é o seu bairro? Eu sou aqui do Alto da Glória. O Alto da Glória. Muito obrigado. Para finalizar, essa senhora, a senhora veio da onde? Qual é o seu bairro? Almirante Tamandaré. Veio lá de longe? Sim. Tomar vacina contra a gripe? Tomar. Eu sou diabética e hipertensa. Diabética e hipertensa? Sim. Então vai tomar vacina e correr para casa? Sim, daí tenho minhas duas filhas. Uma tem problema de pulmão, ela precisa tomar, urgente, né? Daí eu trouxe ela, só que ela tá lá no carro, já nem para não ficar no meio das pessoas aqui. Essa gripe não é contra o corona, essa vacina não é contra o corona, Não, é contra eu sei, mas só para prevenir da gripe, né? E a senhora, esposo... Minha outra filha ali e a outra tá lá no carro. A outra é, né? São R$400. R$400, fazer o quê? Tem que pagar. Tem que pagar, tem que prevenir, né? Uma vida não tem preço. Não, vida não tem preço. Tá bom. Não Seu nome tem é? que pague. Vera. Tá bom, Vera, muito obrigado. Então é isso, Rivaroli, R$100 custa a vacina aqui, tem um movimento bastante intenso nesses dias agora, né, com o corona se espalhando, lembrando que essa vacina não é contra o coronavírus, é contra a gripe, e a Prefeitura de Curitiba já nos próximos dias também deve disponibilizar para o resto da população a vacinação. Rivaroli, aqui o movimento está muito grande. Riva. Rapaz, 300 aplicações até essa hora, começou 6h30 da manhã, doutor. Uma coisa que a gente precisa deixar claro, coronavírus não tem vacina ainda, nem remédio, tudo está em estudo. Isso aqui é H1N1, a influenza A lá, né? A gripe do porco que a gente chamava, né, doutor? Isso daqui é a vacina para gripe mesmo, que principalmente os grupos de risco acima de 60 anos devem tomar, porque você não evita 100% quando você está vacinado a não se gripar, mas você diminui em torno de 80% a 90% a chance de se gripar. Então você deve tomar a vacina, as pessoas que são indicadas, os grupos de risco, principalmente idosos acima de 60 anos, porque você já elimina pelo menos parte do problema. Não é do coronavírus, gente, não vamos confundir as coisas. A vacina do coronavírus foi testada pela primeira vez ontem nos Estados Unidos. Uma mulher recebeu a primeira dose de vacina. Mas essa vacina ela vai ficar em torno de 18 meses, 12 meses em estudo. Se ela funcionar, depois vai ser produzido e depois vai ser liberado para a população. Então a gente está falando coisa de 2
a 3 anos para a vacina do coronavírus estar disponível para a população. Tem muita coisa sendo testada, tem alguns remédios no Japão sendo testados, outros remédios contra a malária que começam a ter feito, mas nada disso ainda é garantido. Leva na regra, não tem cura para o coronavírus por enquanto. É mais fácil e é melhor, né, doutor? O melhor tratamento, entre aspas, que você pode fazer é a profilaxia. Existem alguns tratamentos em teste, né? E pode ser que a gente venha até sair um artigo chinês, de um grupo chinês, hoje ainda, mostrando que alguns remédios podem ser mais eficazes. Aqui mesmo em Curitiba, a gente tem um centro de pesquisa em terapia intensiva que chama CPET, que também já está começando a querer fazer um trabalho para ver se nós temos medicações para tratar, para matar o vírus. Mas ainda hoje não há no Brasil nenhum remédio liberado pela Anvisa para que a gente possa matar o vírus. Como que funciona o tratamento, né, Rivaroli? Então, nos casos leves, que é de 80% a 82% dos casos, por grande sorte nossa, né, é sintomático. O paciente está com febre, vai lá e toma um paracetamol, toma uma dipirona, o paciente se hidrata bem, se alimenta de uma maneira adequada, balanceada e tem uma boa noite de repouso. Os 18%, 20% que são mais graves, né, que são os idosos, provavelmente, com comorbidades, que vão ter necessidade de ir para o hospital. Desses 20%, 3/4 deles devem internar no quarto, precisando de oxigênio, um soro na veia e antibiótico. 1/4 deles deve internar na UTI. Por que na UTI? Porque aí deve ser a doença mais grave, que vai acometer os pulmões, e aí dentro da UTI o médico intensivista é o médico habilitado para colocar esse paciente em ventilação mecânica, fazer a hidratação, fazer a terapia de substituição de hemodiálise até se for preciso. Bom, lembrando sempre que a canjinha da avó, não pode visitar a avó, mas a canjinha dela você liga, pega a receita e pode fazer em casa se você tiver com algum sintoma. Vamos aprender a lavar a mão, doutor? Vamos. Vamos? Então vamos ver aqui a reportagem. Põe no telão para mim, Cris, para a gente ver a reportagem que vem do meu irmão, meu amigo Juliano Marcos, também o Lamartine, lá de Londrina. Ó que reportagem interessante. Lavar a mão é tudo, gente. Põe no ar. Doutor, é o seguinte, ó. Todo mundo está falando dessa história de lavar as mãos com frequência, de passar o álcool gel. E a gente vai fazer agora um teste com tinta guache. Sabe aquela tinta que a criançada usa na escola? Essa aqui, ó. Isso. Então vamos lá. A ideia é que ele coloque essa tinta na mão como se fosse o álcool gel e ele espalhe para a gente ver se realmente vai atingir toda a mão, é isso? Isso, na verdade, a primeira coisa, então a gente tem que tirar os adornos, então pulseira, relógio, isso. Então a primeira coisa a gente vai ver numa situação que ele está na rua, ele vai passar um álcool gel, tá? Como se fosse na pressa, assim. Isso. Cheguei, eu preciso lavar rapidinho e sair rapidinho. Isso mesmo. Então isso aqui é como se fosse o álcool gel. Isso mesmo. Então tá, passei. A ideia da tinta é porque ela vai aparecer mais, né? Vamos ver aqui, ó. Colocar um pouquinho, ó. Um pouquinho de álcool gel. Isso. Aí você vai espalhar agora, do jeito que você espalharia na rua. Isso, ó, então... Foi na pressa. Isso, aquela lavadinha correndo que a gente dá, né, quando não tem muito tempo, então passou um álcool gel no meio da rua. Então, o que aconteceu? O álcool gel ou o sabão, né, durante a lavagem incorreta, existem várias partes onde não tem azul, é onde ele não lavou, então onde ele não esfregou o álcool gel. Por exemplo, ele nessa pressa aqui não esfregou, vira a mão ao contrário, Lamartine, ele dorso. não esfregou aqui, né? Isso, o dorso, ó, entre os dedos, né? A unha, a gente acaba tendo ali um refúgio, né, para qualquer tipo de micro-organismo, e aí então a gente tem um problema na questão da higienização das mãos. Então ele lavou incorretamente as mãos. Então vamos lá, agora dá uma lavada de mãos, que nem as pessoas fazem, por exemplo, com detergente ali, mas aquela lavada... tirar? Não, aquela lavada que a gente faz normalmente, aquela lavadinha rápida que todo mundo faz, né, doutora? Com detergente. Pode ser com esse aqui? Pode ser com sabonete Pode sim. Aqui. Lavadinha básica. Isso. E todo mundo faz. Assim, ó. Chega, faz assim e lavou. É o que todo mundo faz o tempo todo. Vamos secar as mãos. O que é que significa, doutor, essa tinta que permaneceu nas mãos? Então, ele não friccionou corretamente, né, com o sabonete para tirar toda a sujeira. Lembrando que a gente está usando o exemplo da tinta, mas isso significa toda aquela sujeira que às vezes ela
não tem cor, ela não aparece, ela está transparente ali nas mãos, mas aí teriam as bactérias, os micróbios, os micro-organismos, os vírus que estariam mantidos. Sim, isso mesmo, isso mesmo. Que é o restante aqui. Coronavírus ou não. A coisa está tão séria que de cada 10 ligações em alguns laboratórios, 9 são atrás de saber do teste do coronavírus. Mas para quem quer fazer isso, um alerta. É só com recomendação médica. Veja. A pandemia do coronavírus tem feito cada vez mais com que as pessoas procurem os laboratórios médicos para fazer o exame da Covid-19. Desde que os primeiros casos foram diagnosticados no estado, houve um aumento significativo no número de coletas. Passou de 2 testes por semana para mais de 150, sobrecarregando o sistema. Até a semana passada nós tínhamos 4 laboratórios parceiros que atendiam a gente com esses testes e hoje apenas um permanece fazendo. Os outros 6 já encerraram a oferta, realmente pela falta de reagente para realizar o exame. A gente tem a questão de que os reagentes são todos importados, a gente tem as dificuldades de importação até nesse momento, então assim, realmente está sendo limitado o teste, logo a gente deve ficar com uma defasagem nesse sentido. São tantas pessoas buscando fazer os exames do coronavírus que as telefonistas deste laboratório não param de atender as ligações. A todo momento, a mesma pergunta: como fazer o teste da Covid-19? Isso, é uma coleta domiciliar, a gente agenda um horário, aí precisa ter o pedido médico para realizar. Nas mãos da atendente Cláudia Martini, os testes que foram feitos em apenas uma manhã. Todos de pacientes que pediram o exame para identificar o coronavírus. De cada 20, 19 são coronavírus sobre o teste. Ou seja, as pessoas estão bastante assustadas. Estão procurando diariamente e o horário que você tiver aqui está tocando sobre o exame. Além de controlar o número de pessoas que estão fazendo os testes para identificar a Covid-19, nenhuma coleta está sendo feita nos laboratórios. Todos os atendimentos são nas residências ou dentro dos hospitais. A ideia é que a pessoa fique em quarentena, né, pelo menos 7, 14 dias, dependendo do caso, em casa. A gente evita que ela saia de casa, que ela venha até o laboratório onde tem pessoas com outras doenças e acabe passando para essas pessoas também. Então, a gente ajuda, assim, na contenção da doença, né? Grande parte dos pacientes que pedem um atendimento domiciliar não está fazendo exames isolados. O pedido tem sido feito também para toda a família. Normalmente a paciente liga, quer agendar para o filho, ou que teve contato com pai, mãe, avô. Não é só para uma pessoa, tá? Geral. Ou seja, vocês estão tendo casos em que são feitos quantos testes em uma residência? Aproximadamente, no máximo que a gente atendeu até agora, umas 10 pessoas, assim, mas não são todas as ligações, algumas é para uma pessoa só mesmo. Para fazer o teste que identifica o coronavírus, é necessário que os pacientes eles tenham uma requisição médica. Não adianta vir até o laboratório, mesmo sendo particular, e pagar. Sem o pedido feito por um especialista, nenhum atendimento está sendo feito. É preciso ter consciência também, né? Não buscar os serviços e fazer o teste quando está com resfriado, não teve contato com alguém que já tem uma conformação, não viajou para as áreas que já estão com mais casos. Então, assim, realmente ter consciência nesse momento. Assim como a gente pede conscientização na compra de álcool, não estocar comida, também buscar os testes só em casos realmente que já é necessário. Deixar para quem precisa, realmente. Deixar para quem precisa, porque logo isso pode acabar. Essa busca maluca já tem as suas consequências. Hoje, o LANAC, esse laboratório de análises clínicas que apareceu na reportagem, interrompeu a realização do exame para o Covid-19, para o coronavírus, em todas as 45 unidades. Por quê? Os fornecedores, como estão com muita demanda, aumentaram em 50% o valor dos produtos necessários para fazer o teste. Portanto, ficou inviável para um laboratório comum fazer esse tipo de atendimento para os clientes. Por isso, não é para ter pânico. Calma, calma. Quem tiver sintoma, busca. Põe os telefones aqui para mim, daqui a pouco pitoca de novo. Os telefones que a gente precisa dar para o nosso povo aí, para esse atendimento no Estado e também na Prefeitura. Aí sim é de se preocupar, se tiver sintomas, ir atrás e saber o que fazer. A Lourdes, quanto tempo leva para manifestar o coronavírus na pessoa e quais são os sintomas mais claros? Veja, doutor, que as dúvidas
ainda são as dúvidas mais elementares, né, com relação aí ao coronavírus. Mas para nós, né, principalmente para mim, como presidente da Sociedade de Terapia Intensiva do Paraná, Sotipa, é esse tipo de dúvida que nós queremos esclarecer mesmo, assim, porque o nosso trabalho é esclarecer a população. É a exaustão, né? É a exaustão. Ficamos aqui 2 horas, se precisar, falando sobre o coronavírus, e isso eu faço com aquela minha responsabilidade social, acho que é o que eu estou podendo dar para a população. Bom, uma vez que você, como a gente falou, você leva a mão ao rosto infectada, aí você vai se infectar com o vírus, né? Ele vai ficar um período de incubação. Esse período de incubação, você não tem nenhum sintoma. Ele pode ir de 2 até 10 dias, mas ele fica em média 4 a 5 dias. Então eu tenho o contato com o vírus, em média de 4 a 5 dias eu começo a ter os sintomas. Quais são os sintomas, né? Mais claros, né? Mais claros. Tosse seca, febre, dor de garganta, são os sintomas mais leves. Febre persistente mais de 24 horas e falta de ar são os sintomas mais graves. Então eu vou iniciar os sintomas em média uns 4 dias depois que eu me infectei. Qual que é o problema, né, Rivan? Que antes de ter os sintomas, eu já, de uma escala menor, eu já estou passando o vírus para as outras pessoas. Isso acontece antes do sintoma manifestar? Eu passo o vírus de uma maneira mais intensa nos primeiros 3 a 5 dias depois que eu comecei a ter os sintomas. Né? Por exemplo, eu comecei a ter febre, de 3 a 5 dias eu passo o vírus de uma maneira mais intensa. Mas no menor grau, mesmo assintomático, a gente consegue passar o vírus. Por isso que é tão importante, mesmo nós que não temos sintomas nenhum, toda hora estar higienizando a mão, manter a distância correta, né? Se for tossir no braço, se for espirrar, pegar um lenço descartável e descartar no lixo de uma maneira correta. Bom, daqui a pouquinho nós vamos te ensinar como lavar as mãos. Parece uma coisa boba, mas isso é essencial. O doutor vai nos ajudar aqui nesse trabalho, numa reportagem que nós preparamos. Essencial é lavar a mão, né, doutor? Isso aí a gente não vai nem discutir mais, agora tem que aprender a lavar. Não há a menor dúvida, Rivaroli. Lavar a mão é a atitude mais correta que você pode ter e provavelmente a atitude de maior impacto para evitar essa doença. Olha isso, gente. Em pleno 2020, nós estamos tendo que reaprender a lavar a mão. É o que está acontecendo. A gente estava sonhando com um carro voador em 2020, né? Nós estamos falando em lavar a mão mais uma vez. É a maneira mais rápida e mais eficaz. Gente, você sabia que agora tá tranquilo navegar à vontade nas redes sociais? Sabia disso? É com o TIM Controle. Você tem 5 GB de internet e WhatsApp ilimitado. Ainda tem Facebook e Instagram ilimitados por 3 meses. É isso mesmo. 5 GB de internet e redes sociais ilimitadas. E ainda tem descontos imperdíveis em smartphone, como esse que nós vamos te mostrar agora. Olha esse aí. Esse é o K40S, de R$ 949 por apenas R$ 649 no TIM Controle. É isso. Vamos ter que ficar em casa mesmo esses 15 dias, passa na loja TIM, compra e com um celular para você navegar um smartphone daqueles de qualidade. É ou não é uma oferta imperdível? Passe agora mesmo em uma loja TIM e vem ser TIM Controle. TIM, a inovação não para. É internet limitada, é rede social por 3 meses, é um monte de coisa que só o TIM Controle faz por você. TIM, 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 aproveite! Vamos lá então? Cadê o Thiago? Ah, é? Thiago Silva numa clínica particular neste momento e a procura por vacina, Thiago, mas aí do H1N1, acho eu, já é essa aí que nós estamos vendo, esse tamanho de fila? É gigante, viu, Riva? A gente sabe que daqui a pouco vai começar a campanha, a Prefeitura de Curitiba vai antecipar, né, a vacinação. O prefeito disse ontem no estúdio aqui do Balanço Geral que vai antecipar a vacinação contra a H1N1, mas tem muita gente nessa clínica particular aqui no Alto da 15 se antecipando, viu, Rivaroli? As pessoas com medo, né, da gripe estão se antecipando e seguiram aqui para essa clínica particular que fica no Alto da 15. Aí eu tô com a Cíntia aqui, que faz parte também, né, da clínica, que está orientando a população. Cíntia, primeiro, aumentou a procura pela vacinação?
Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, assim, todos os anos nós temos a campanha da vacina da gripe. Sim. Todos os anos nós temos um número bem elevado de clientes que procuram o nosso serviço para se imunizar contra a gripe. Este ano, qual é a diferença? Nós não podemos ter pessoas aglomeradas lá dentro. Então, nós fazemos a fila do lado de fora e liberamos de 10 em 10 senhas para evitar a... Isso. Então, tem toda uma técnica corretamente para lavar a mão. Então, para criança, a gente ensina que ela lave as mãos cantando um parabéns, ensinando a cirandinha, porque é o tempo que ela tem que ficar friccionando. Por favor, Lamartine, lave as mãos cantando Ciranda Cirandinha. Não. Vamos lá, atenção, por favor. Vamos colocar aí agora. Com sabão? Esse agora? Então, primeiro ele vai passar água corrente, sempre água corrente nas mãos, isso. Primeira Mas a gente água. vai fazer com a tinta para ver se você vai aprender direitinho. Assim. Bem até a unha, isso. Viu, tá? Juliana? Ela está ensinando aqui que tem que lavar entre os dedos, principalmente, ó. Isso, dedão, isso mesmo. E não esquecer... Pulso. Isso. Canta junto com ele, doutor. Parabéns pra você. A unha agora. Agora a unha. Ele tá envergonhado, gente. Eu fico com vergonha. E por último, sempre do punho para a ponta dos dedos. Assim? Do punho, faz uma conchinha, punho para a ponta dos dedos. Assim? Isso mesmo. Pra água cair assim, né? Isso, para a água escorrer na ponta dos dedos. Doutor, fundamental do punho para baixo. É sempre do menos contaminado para o mais contaminado, pode ser isso, doutor? Isso, aqui na reportagem, quando a gente vai fazer cirurgia é diferente. A gente vai da mão para o cotovelo. Mas aqui no caso, ok, quando a gente está se higienizando água normalmente em casa, a gente pode lavar o punho e deixar escorrer a água assim. Mas o mais importante do que esse sentido da água é a gente friccionar as mãos. Lembrar de lavar a palma da mão, o dorso da mão, o dedão, lavar entre os dedos e lavar a ponta dos dedos. Você deve, para fazer todo esse trabalho bem feito, demorar de 30 a 40 segundos. Vai cantando parabéns a você, parabéns, nanani, nananá e tal, e vida que segue. Doutor, nós vamos ter muitas pessoas que vão ficar nas suas casas em convivência com pessoas com coronavírus. A gente vai ter que fazer um isolamento desse paciente dentro da casa da gente. Se tiver alguém em casa com corona ou com esses sintomas já se apresentando, a gente faz o quê? Bom, você mora num apartamento que tem 2 quartos ou 1 quarto e você está com sinais de gripe, dor de garganta, febre, nariz escorrendo. Você não sabe se é coronavírus ou não porque você ficou com sintomas simples e a gente não fez o teste em você. O que você deve fazer? Você deve se colocar em isolamento, né? Então você constantemente vai ter que estar lavando as mãos para não espalhar o vírus pela casa. Você deve aí sim usar uma máscara quando tiver outra pessoa dentro de casa. Não dormir no mesmo ambiente do que está a pessoa saudável. Eu tenho um quarto só. Um vai dormir na sala, outro vai dormir no quarto. E a maior parte do tempo, enquanto nós estivermos no calor, deixar as janelas abertas. Quem está com coronavírus em casa, é melhor, por exemplo, deixar um cesto de roupa só para ele, lavar a roupa dessa pessoa separada? Isso é recomendável também, doutor, quem está com sintoma? Não há necessidade de lavar a roupa de uma maneira separada, porque quando a água da máquina, né, ou no tanque se misturar com água e sabão, ela vai acabar eliminando o vírus, né? Então você pode botar a roupa suja de toda a família numa vez só para lavar. Doutor, para a gente finalizar, momento é de tranquilidade, mas de extremo cuidado, é isso? Isso. O momento é de tranquilidade, mas isso não significa que a gente deve afrouxar, né? Então a gente tem que manter a tranquilidade para que a gente possa manter o raciocínio, mas saber que nós vamos enfrentar uma grande crise, que nós temos aí de 90 a 120 dias, né? Então 4 meses de tensão, e que se cada um de nós fizer a sua parte, lavando as mãos, né, evitando, quando está gripado, ir até a sociedade, em eventos públicos, evitando aglomerações, aí a gente provavelmente vai ter uma crise muito menor do que a Itália está passando. Gente, nós temos muitas e muitas dúvidas ainda. A gente abre o microfone aqui para falar, as dúvidas vão aparecendo. Em outras oportunidades, claro, nesse período, o doutor Rafael Delcher vai voltar a conversar com a gente aqui. Ele é médico intensivista do Hospital Vita e também presidente da Sociedade Paranaense de Terapia Intensiva. Doutor, obrigado. Agora é assim, né? Namastê. Um abraço, até a próxima. Bom trabalho, doutor. Obrigado.